Bom, de novo, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Quanto tempo eu tenho? A apresentação está feita. 2 horas. Bom dia. Bom, então, uma coisa que me ensinaram é sempre a gente falar de onde a gente está falando, né? Então, vocês vão perceber pela minha falta de oratória que eu não sou advogada. Eu sou economista. Então, tendo dito isso, desculpem. E a minha apresentação vai ser sobre análise econômica do tratamento de disputas de consumo online. Ela está dividida basicamente em 3 partes. A primeira parte, acho que eu falo um pouco do sim, mas e daí? Por que a gente está interessado nisso? A segunda parte é o que a gente sabe sobre ODR, né, que é Online Dispute Resolution. E eu trouxe um estudo de caso que, na verdade, todo mundo já está careca de saber, mas eu acho que ninguém nunca viu esse estudo de caso desse jeito. Bom, por que a gente está interessado nisso, né? Sim, mas e daí, né? Na verdade, que eu botei Brasil, crise offline, oportunidade online. E, na verdade, esse slide ele é muito oportuno, dado que semana passada a gente viu a prévia do PIB, né, do primeiro trimestre, pífio, né? Então, provavelmente a gente vai entrar numa crise, numa recessão técnica no Brasil. Mas, então, a gente tem uma crise realmente offline, mas, mais do que isso, a gente tem uma grande oportunidade no Brasil, né? É uma grande oportunidade, eu botei ali para stakeholders, né? Por exemplo, de acordo com o CNJ de 2016, as informações que eu vou trazer nesse slide, todos vocês já sabem há muito tempo, né? É só reforçando o porquê que a gente está tão interessado em ODR, né? Então, de acordo com o CNJ de 2016, os processos litigiosos representam um custo de 1,3% do PIB. Eu acho que essa fala ela ganha ainda mais importância, justamente mediante o fato de que o PIB não deve crescer nesse ano e, provavelmente, os processos litigiosos não são positivamente correlacionados com o PIB. Ou seja, se o PIB cresce, provavelmente os processos, os custos continuam crescendo, mas se o PIB cai, eu imagino que os custos com o judiciário não caem na mesma medida, né? Então, novamente, esse dado ele fica ainda mais preocupante, dado o que está acontecendo na economia brasileira. Em 2016, também o Valor Econômico fez uma pesquisa, né, mostrando que o sistema brasileiro de justiça possui por volta de 100 milhões de casos, então a gente tem um estoque muito grande de processos, todos vocês já sabem disso. E também a gente tem vários dados que mostram que, em 2014, as empresas gastaram quase 125 bilhões de reais em casos litigiosos, né, apontando justamente uma necessidade de mudança no sistema, né. Claro que a gente sabe que existem empresas como de saúde, empresas aéreas, empresas de e-commerce que, obviamente, têm um gasto com contencioso muito maior, mas é uma necessidade de todas as empresas, né. E aí eu trago um terceiro ponto, que é muito... Ele não vai na mesma toada, mas ele agrega justamente o fato de que os casos de consumo eles ocupam a terceira posição nas disputas enfrentadas pelas empresas brasileiras. E por que isso é importante? Porque, repara, eu estou falando para vocês o seguinte, olha só, a gente gasta muito com o judiciário é super caro, nós temos muitos processos, mas se, na verdade, a gente fizesse um mapeamento dos processos e a gente percebesse que a grande parte dos processos vem de, aquela que sabe muito de direito, né, vem de penal ou vem de, sei lá, trabalhista ou vara de ou família, que são processos muito complicados, então, na verdade, a gente não estaria aqui falando de ODR, porque ODR ele brilha, ele chega no seu ápice, ele consegue o melhor de si justamente quando ele tem simplicidade e repetição. E é quando o ODR performa melhor. Claro que tem muito debate justamente sobre como a tecnologia vai chegar justamente nesses casos, nos mais complicados, né? Mas aí é um outro passo que a gente ainda não chegou tanto aí, né? Mas olhando para o estágio em que a gente está agora, o ODR ele performa justamente o caso de consumo ele é o melhor exemplo de como o ODR pode performar. São casos simples, são casos repetitivos, são casos fáceis. Então a gente consegue ter a sua máxima capacidade aí.
Bom, e o que a gente sabe sobre Online Dispute Resolution? A gente sabe que as Online Dispute Resolutions elas começaram justamente tentando imitar as ADRs, né, que são as Alternative Dispute Resolutions. Ai, obrigada. E o primeiro piloto de ODR justamente aconteceu na década de 90 com o eBay, né, e aconteceu de um jeito muito interessante, porque era um mediador que, na verdade, mandava e-mail para as pessoas para interagir com as partes. Então, repara, há 20, quase 30 anos atrás, como é que começou o ODR? Começou a botar a tecnologia numa coisa que já existia. E depois de quase 20 anos de experiência, a gente viu que, na verdade, as ODRs são muito mais do que uma online ADR, né? Tem muita gente até hoje, acho que faz parte do processo isso, que acha que ODR é simplesmente ODR, que ODR é simplesmente ADR com tecnologia, mas hoje em dia a gente já viu que é muito mais, é disruptivo, já é uma grande mudança de paradigma, né? Uma vez que o processo se torna online, a própria natureza muda. Como eu estava falando para vocês, na década de 90, a gente tinha o mediador que estava lá falando com as partes. Quando você não tem mais o mediador, quando você entra com uma máquina, ou quando você não tem mais esse processo, o processo como um todo, a natureza do processo mudou. Como eu falei, o objetivo dos ODRs não é simplesmente digitalizar processos offline ineficientes, né? A tecnologia ela muda completamente a interação entre as partes e produz justamente uma nova possibilidade de obtenção de resolução, né? Quem estuda um pouco ODR sabe que o grande papa, né, é o Colin Rue, né, justamente que é o CEO, foi o CEO da Modria, que agora foi comprado pela Tyler. E uma das coisas que ele fala é justamente isso, né, o fato de que o futuro não é como a gente está hoje, obviamente, por isso que chama futuro, né, a tecnologia replicando comportamentos que já existem, né. O futuro, na verdade, a grande questão do ODR vai ser justamente a gente ter resoluções que a gente não pensa hoje, né? Há 40 anos atrás, a gente achava que justiça era obtida através de judiciário. E hoje em dia a gente sabe que não necessariamente você precisa disso. Você consegue ter justiça através de outros métodos, né? E justamente a gente consegue aprender muito dos approaches offline. Outra disclaimer que eu deveria fazer também, eu tenho um problema cognitivo, que eu não consigo traduzir as coisas. Então, approach offline provavelmente deveria ter uma palavra em português para isso, mas eu não consigo, então eu vou ficar trocando as palavras. Então, assim, os processos offline, os processos de ODR, obviamente, eles pegam os approaches offline. Então, como é que eles são feitos? Você vê como é que o processo funciona offline, você tem um problema, você entra no judiciário, o seu problema ele é mais ou menos assim, você comprou alguma coisa no Mercado Livre, você está insatisfeito, e como que o processo se dá? E a partir do processo offline que os processos online, os ODRs, são feitos, né? Você tem que entender o que está acontecendo na vida real para poder traduzir isso para o mundo online, né? Bom, então, como resultado, o potencial das ODRs se torna completo ao longo do tempo, quando futuras aplicações divergirem mais e mais dos métodos de resolução atuais, que era o que eu estava dizendo antes, né? Então, o ODR ele vai se tornar full, ele vai chegar no seu máximo de aplicabilidade, justamente quando a gente chegar numa fase em que os conflitos estão sendo resolvidos de uma forma que a gente nem imagina hoje, né? Bom, aqui é um pouco mais do mesmo, e, na verdade, eu vou começar a falar do por que eu vou falar sobre esse estudo de caso e por que a gente precisa de análise econômica, né? Eu já falei que a ADR surgiu na década de 70, e, na verdade, esses próximos 2 slides são para falar o seguinte: os ODRs, eles são resolvidos o quê? Online, né? E cada vez mais eles vão dependendo de inteligência artificial. E o que é interessante no ODR é porque como é que você resolve ele? Através de um simples clique, né? São vários cliques. Ou seja, a maior parte da comunicação, ela acontece de uma forma, ela deixa uma marca digital, que justamente pelo fato de ter uma marca digital, é uma grande oportunidade para quem faz pesquisa empírica. No caso, eu mesma. Mas, então, é uma grande oportunidade para quem gosta de dados como eu. E o que acontece? Só que as pesquisas... É muito interessante e é dicotômico isso, né? Porque as pesquisas empíricas elas precisam de disponibilidade de dados. ODR é o maior mercado que existe para dados. Porque, como eu disse, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que clicar. E aquilo fica armazenado numa nuvem que seja. E o mais interessante é que quem mexe com pesquisa aplicada nessa área sabe que não existe quase nada feito para ODR.
basicamente porque as empresas, acho que o mercado se desenvolveu muito com empresas privadas, tanto que eu gostaria muito de dados de pessoas que são donas de Lotec, podemos conversar sobre isso depois. Obrigada. Então, acho que a grande questão é justamente o fato de que, como esse mercado se desenvolveu muito na área privada, e, obviamente, por questões de confiabilidade, de confidencialidade, é difícil ter acesso, então existe pouquíssima pesquisa empírica nisso. Imagino que vocês conheçam, né, o consumidor.gov, na verdade, é uma plataforma de resolução de conflitos, né? Online, e ela é aberta, ela é pública, então é uma das bases que eu mais mexi. Na verdade, recentemente eu fui até para a Holanda para apresentar a base de dados brasileira, e a grande questão do Congresso foi justamente como a União Europeia pode aprender com o Brasil, porque a nossa base de dados é muito boa, essa que é aberta ao público. Bom, falei, e eu queria chegar, na verdade, no caso eBay. Eu acho que todo mundo está careca de saber sobre eBay, né, e sobre Moldria e tarará, tarará. Mas, na verdade, o que eu queria trazer é esse caso, que eu acho que ninguém nunca viu desse jeito, e ele é um perfeito exemplo de por que a gente precisa de base de dados e o que a análise econômica pode fazer. O que aconteceu? Isso é um paper, na verdade, que eu esqueci o título completamente, mas, enfim, é de 2 anos atrás, se eu não me engano, e é o seguinte: o Colin Rue, que, enfim, era o presidente ou vice-president, sei lá, do Moldria, quando ele foi contratado pelo eBay para criar a plataforma, ele chegou num momento da vida em que ele percebeu, aconteceu uma coisa que ele nunca achou que fosse acontecer com ele. Ele tinha que explicar, mostrar para as pessoas financeiramente que fazia sentido você ter um ODR. Porque um problema de você não ter demonstração empírica é porque a gente fica muito no mundo das ideias, né? Tudo muito teórico. Então, a gente está aqui falando sobre olha como é legal a mediação, olha como é legal a online dispute resolution. Mas quantos de vocês, de fato, já leram alguma coisa que mensurasse? Eu tenho os dados, eu mensurei, aumentou, é eficiente, é eficaz, diminuiu o tempo, diminuiu o custo. A gente tem algumas noções, mas a gente não sabe, de fato. Não é uma literatura super vasta. Enfim, então, o Colin Rue estava com esse problema, ele chamou a equipe dele e eles pensaram num método para fazer isso, porque ele tinha que mostrar para os acionistas que fazia sentido eles contratarem o Moldria, terem uma grande área de online dispute resolution. O que eles fizeram? Eles dividiram em 2 grupos, milhares e milhares de compradores e vendedores, e eles observaram o comportamento desses compradores e vendedores 3 meses antes que eles entrassem em algum tipo de disputa e 3 meses depois que eles entrassem nessa disputa. Ele chama de Backward Looking A/B Test. Acho que é um nome chique para uma coisa que eu nunca ouvi falar, mas que, enfim, que a gente faz bastante na economia. Bom, mas eu achei chique. Chiquérrimo. Esse experimento, então, qual é a graça disso? Tem várias coisas interessantes nesse experimento, né? Fico até com inveja, que eu adoraria ter mexido nesses dados. Quem tiver dono de Lotec, continua o meu... Depois, né? Eu aproveito aqui para fazer aquele constrangimento na frente de todos. Dados. Bom, esse experimento, por que ele é muito interessante? Porque ele não só conseguiu indicar com mais ou menos ativo... Eu vou fazer que nem eu faço quando eu dou aula de economia para o pessoal do direito. Eu cuspo a informação e depois eu volto para explicar o que é. Então, esse experimento ele é muito legal, porque ele mostra quão ativo ou não o comprador ficou depois de ganhar ou perder a disputa, mas ele também permitiu o cálculo de quanto que financeiramente, qual o resultado financeiro do ODR. Outra coisa muito interessante desse paper é o seguinte: existem várias pesquisas que usam variáveis autodeclaradas. Sim, eu fiquei feliz, não, eu fiquei triste, enfim. Variáveis autodeclaradas, elas têm um problema seríssimo, que elas têm vieses, né? Então, elas podem distorcer a pesquisa. Todas as pesquisas sobre ADR mostram que, se você entra num Alternative Dispute Resolution, né, uma mediação, e você perde, você fala o que depois? Por mais que você estivesse errado, você fala, eu não gostei, estou insatisfeito. Ou, se eu ganhei, estou satisfeito. Né? Então, a grande vantagem dessa pesquisa é porque eles não perguntaram para os compradores
ou vendedores, enfim, se eles ficaram chateados ou não com o fato deles terem perdido o ODR, né, deles não terem ganhado o que eles acharam que eles iam ganhar. Eles descobriram uma forma de mensurar, de olhar empiricamente o que o cara está fazendo. Isso é muito bacana para quem faz pesquisa empírica, porque o que vocês devem saber, as pessoas mentem. O que vocês falam não importa, o que importa é o que vocês fazem. Então, momento filosófico da palestra. Então, a grande questão desse artigo era o fato de que eles conseguiam saber exatamente o que eles olhavam se essas pessoas ganharam ou perderam, e eles observaram como eles se comportaram 3 meses depois de ter ganhado ou ter perdido. Eles criaram uma coisa chamada taxa de atividade, que é o seguinte, é o volume de pagamento 3 meses antes e o volume de pagamento 3 meses depois, perdão, volume de pagamento 3 meses após você entrar numa disputa, sobre volume de atividade 3 meses antes de você entrar numa disputa. E qual que era a grande hipótese deles, né? A hipótese deles era de que, olha, eu vou pegar esses caras, obviamente, quem tiver perdido na disputa, 3 meses após a disputa, ele vai comprar menos no meu site. O cara que ganhou a disputa, 3 meses depois, ele vai comprar mais no meu site. Natural que seja assim, porque ele pensou, vai seguir a sequência de todas as pesquisas sobre ADR, que mostram que as pessoas que perdem estão insatisfeitas e as pessoas que ganham estão satisfeitas. Bom, ou seja, ele achava que o aumento na atividade já está diretamente correlacionado com o resultado da pesquisa. Portanto, consumidores ganhadores aumentariam sua taxa de utilização do site e consumidores perdedores diminuiriam a sua utilização do site. Assim era esperado. Qual foi o resultado da pesquisa? Ele mostrou que compradores que ganharam suas disputas, de fato, aumentaram a sua atividade no site, o que era esperado, mas, surpreendentemente, ele viu que os compradores que perderam as disputas também aumentaram a sua atividade no site. Claro que a proporção, né, quem ganhou aumentou a atividade no site, mas aumentou mais do que as pessoas que perderam. Todos eles, perdedores e ganhadores, passaram a comprar mais após entrarem na mediação. Só que compradores que ganharam, eles compraram ainda mais. Só que outra coisa que eles viram, que na verdade esse é o grande twist da coisa, é o seguinte, os únicos consumidores que diminuíram suas atividades foram os compradores que tiveram um longo tempo de resolução de conflitos. Então, o que o caso eBay mostra? Que se a disputa for resolvida, no caso deles, em até 6 semanas, a atividade de qualquer consumidor aumentava. Caso contrário, diminuía. Ou seja, consumidores preferem perder logo o processo do que ter seu processo de resolução se arrastando durante longos períodos. Isso é uma coisa muito interessante, né? Então, esse é o tipo de análise que a análise econômica do direito traz para a gente, né? É meu último slide, se eu não me engano. Então, a principal ferramenta da análise econômica do direito nada mais simples assim, é análise de custo-benefício. Com esse estudo, o que o Colin Rule fez? Ele falou, olha, aí ele fez um cálculo financeiro que eu não trouxe, mas ele falou, olha, então, ADR vale a pena, ODR, perdão, o ODR que a gente está fazendo com vocês vale a pena, porque o que poderia acontecer? Se ganhadores aumentam a sua atividade, mas perdedores diminuem a sua atividade, isso poderia somar 0. Se soma 0, então financeiramente não faz sentido você ter. O que ele conseguiu mostrar para o eBay e para todo o departamento é o seguinte, quando você tem um ODR e você consegue resolver rápido, a taxa de atividade, as pessoas começam a comprar mais depois. Então, financeiramente faz sentido você criar todo esse aparato aqui. E é justamente somente atrás da análise econômica que a gente vai conseguir avaliar o real impacto das ODRs no judiciário. Então, fica de novo o meu apelo para as pessoas para liberarem suas bases de dados para pesquisadores que, assim como eu, amam bases de dados. Acho que é isso. Obrigada.